A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel, sou um discípulo de Emanuel, tenho 68 anos, 48 deles estudando e pesquisando a Bíblia. Tema: o Evangelho encoberto. Para quem não sabe, discípulo significa aluno, e segundo o Salvador todo aluno tem que ser igual ao seu mestre. Por essa razão eu não posso falar diferente dele. Leia o texto. Mateus 10 versículo 24. O pupilo não está acima do seu mentor, nem o escravo acima do seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. O tema de hoje é o Evangelho encoberto. E por incrível que pareça, apesar de ter tantos pregadores e falsas igrejas, a verdade é esta: o Evangelho está encoberto. E é impossível e também incabível, que as pessoas que se dizem cristãos e tenham a Bíblia como regra de fé não conhecerem os 4 evangelhos, pois é o discurso do nosso Senhor e Salvador, pois ele mesmo disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15 versículo 14. Então, como os religiosos não conhecem o Evangelho? Só há 2 motivos: os pastores não terem ensinado corretamente, ou a falta de interesse das ovelhas. Isto lhes causará a perdição, tanto dos pastores quanto das ovelhas, porque deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15 versículo 14. Próximo texto, 2 Coríntios 4 versículo 3. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Então, segundo os ensinamentos do próprio Senhor, não tem ninguém inocente quanto aos ensinamentos dos 4 evangelhos. Confira. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas, agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. João 15 versículo 22. Peço a vocês que confiram atenciosamente e com muita cautela, se estes textos são componentes do Evangelho. Lembre-se que ele nos disse que seríamos seus amigos se fizéssemos o que ele nos manda. Leia o texto Lucas 10 versículo 5. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Peço-lhe encarecidamente que leia o texto todo, e saiba o porquê. Vamos ouvir o próximo texto, Lucas 24 versículo 36. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: por que estáis apavorados, e por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? João 20 versículo 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu
pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais mantiverdes ser-lhes-ão mantidos. Felizes os que não viram e creram. Acompanhe a leitura. Mateus 6 versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois, assim, não parecerá aos outros que jejuas, e sim, ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6 versículo 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Uma grande observação: como deve-se expulsar demônios. Confira. Marcos 16 versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome e expulsaram os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E não pelo poder do sangue, como diz os traidores, pois isto significa adulterar a palavra. Devemos lembrar-nos do rigor que ele usou com Pedro, João 13 versículo 8. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés? Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E não será diferente para conosco. Mais um exemplo. Mateus 16 versículo 22, Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Continua a repreensão do mestre João 8 versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mais um exemplo de exortação. Leia, João 20 versículo 28. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende tua mão e coloca-a no meu lado, agora não sejas um incrédulo,
Mas crente, e Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus, ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Uma nota: expulsar demônios não salva aquele que o expulsou, porém os salvos fazem isto. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Lucas 10 versículo 20. E não devemos cobrar por isso, porque de graça recebemos e de graça damos, esta é a ordem do Mestre. Com certeza muitos cristãos e religiosos não conhecem estes mandamentos. Isto me faz pensar duas coisas. Ou não deram atenção à palavra do Mestre, ou não ouviram de bom grado, ou não houve quem ensinasse. Esta é a razão pela qual eu lhes falo assim, confira. No entanto, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. João 16 versículo 13. Observem que eu evitei me estender nos comentários, para que vocês mesmos possam ler os textos e meditar e compreender a mensagem do Salvador, que é justo, perfeito e eterno, para que o Evangelho não permaneça oculto para vocês. Mediante tudo isto, se você não acredita, o Mestre lhe fala isto. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. João 12 versículo 47. Observação: o Salvador nunca disse para ninguém seu nome, exemplo, eu me chamo João, ou Pedro, etc. Mas o seu pai mandou anunciar seu nome 700 anos antes dele nascer. Digo isto com duas testemunhas que seu nome é Emanuel. Confira em Isaías 7 versículo 14 e Mateus 1 versículo 22 e 23, portanto o nome do Salvador é profético. Se tiver alguém capacitado para provar o contrário, me prove, porém antes de fazer isto, leia Hebreus 1 capítulo todo. A paz esteja com todos. Amém.